Para sempre eu cantarei louvores. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Estaremos lendo o verso 15. Josué, capítulo 24, verso 15. Você pode também permanecer com a sua Bíblia aberta, porque estaremos discorrendo sobre todo este capítulo. Josué 24, 15. E assim nós lemos: Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o teu nome, agradecemos por tudo que tens feito na vida de cada um de nós. Pedimos a tua direção para aquilo que temos à frente. E suplicamos, Pai, que Tu fales ao nosso coração nesta hora, através da Tua palavra, conforme a Tua vontade, que cada coração aqui possa receber o recado que Tu tens individualmente para cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Aprender é algo que algumas vezes é difícil, mas nós temos a oportunidade de aprender em diversas circunstâncias, e temos a oportunidade de aprender também até nas experiências dos outros. Às vezes a gente tem que passar por uma determinada experiência para extrair algumas lições, mas às vezes podemos extrair lições das experiências vivenciadas por outros. Eu queria que nós pudéssemos focar um pouco aqui no que foi essa experiência na vida de Josué e do povo de Israel. É bom que a gente situe este momento deste versículo que acabamos de ler. O povo tinha saído do Egito, tinha passado 40 anos peregrinando no deserto, até que após a morte de Moisés, Josué é quem assume a liderança do povo. E ele assume essa liderança com a responsabilidade de conquistar a terra prometida. E ele inicia, primeiro no lado oriental do Rio Jordão, do Mar Vermelho, a leste, portanto, do Rio Jordão. Depois a gente lembra daquele momento quando o povo atravessa o Jordão e conquista primeiramente a cidade de Jericó. E após aquela conquista, o povo continua em toda aquela região, até que, finalizadas todas as batalhas, agora cada um vai voltar à sua terra. Aquela terra foi distribuída entre as 12 tribos, cada um já sabia qual era a parte que cabia a cada tribo. Josué, terminada toda aquela campanha militar, ele agora está se despedindo do povo. E ele então reúne toda a liderança do povo, todos os anciãos, aqueles que tinham exercido liderança na campanha militar e aqueles que tinham liderança mesmo fora dela. Ele começa a relembrar então o que Deus fez. Ele lembra que Abraão morava lá depois do rio Eufrates, na Mesopotâmia, e que Deus o chamou de lá, de Ur dos Caldeus, e diz: venha para uma terra que eu vou lhe mostrar. Abraão sai então sem saber exatamente para onde vai, e Deus o traz até exatamente o lugar onde eles estão agora, Siquém. Abraão veio até aquela região e conheceu a terra de Canaã.
E depois Deus tinha prometido a Abraão descendência, e ele lhe dá um filho, Isaque. Isaque tem 2 filhos, então, Jacó e Esaú. E Esaú assume então a região do Monte Seir, mas Jacó vai para o Egito. Jacó então vai com toda a sua família para o Egito. A gente conhece a história ali no Egito, que o povo que a princípio veio a convite pela influência de José ali no Egito, mas depois de um tempo surgiu um faraó que não conhecia José e o povo ficou escravo. Josué então lembra que Deus enviou Moisés e Arão e que eles foram um instrumento de Deus e o povo foi liberto. O povo saiu do Egito, mas Faraó começou a perseguir o povo. Depois que o povo saiu, Faraó foi atrás para trazê-los de volta. Josué então lembra que Deus fez uma separação entre o exército de Faraó e o povo. Deus abre o mar vermelho, o povo atravessa o mar a pé enxuto, e quando chega do outro lado, depois que Faraó e o seu exército entrou tentando escravizar novamente o povo, o mar volta, aquele exército do Faraó morre afogado ali e o povo consegue seguir livre. Josué vai lembrando cada parte dessa. Quando eles chegaram finalmente para tomar posse da terra, Deus deu vitória ao oriente do Jordão e depois também ao ocidente do Jordão. E nesse lembrar que Josué faz aqui nesse capítulo 24 do seu livro, ele diz: vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz, e eu os entreguei nas suas mãos. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Não foi a espada e o arco que lhe deram a vitória. Por que é que Josué faz essa retrospectiva? Por que é que ele traz à memória todos esses fatos que o povo já conhecia? É porque Josué tinha o propósito aqui de apresentar diante deles um condicional. Josué vai apresentar diante deles algo em que toda essa história servirá de base. Toda essa história servirá de base para o próximo passo. O que haverá de acontecer? Nesse ponto a gente para e pergunta a respeito da gente mesmo. O que é que Deus tem feito na nossa vida? Tivemos aqui alguns testemunhos daquilo que Deus fez neste ano. A gente chega ao final do ano e a gente olha para trás. E a gente então nota o que é que Deus fez na nossa vida. O que Josué vai dizer ao povo agora é utilizando exatamente essa expressão, agora. O que passou ficou para trás, mas serve de base para algo que podemos fazer neste momento, objetivando algo que desejamos à frente. No final do ano, a gente sempre faz planos. Quando se aproxima assim a chegada de um novo ano, pelo menos um plano de uma dieta a maioria faz. Na segunda-feira, vou começar uma dieta. Vou fazer exercícios, mas esses planos podem ir mais longe.
naquilo que temos como objetivo de vida, aquilo que temos como planejamento de vida. O que Deus fez no passado nos faz chegar diante dele e dizer: Deus, estes aqui são os meus planos atuais. Olha para eles. Faz com que aquilo que tenho colocado em mente possa se concretizar. Mas Josué traz então uma recomendação. Não apenas ele coloca diante do povo que agora o povo vai cada um para a sua terra, cada um para o seu lugar. Ele faz uma recomendação, ele diz: agora temam ao Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Ele faz uma recomendação. Olha, o que temos como propósito de Deus na vida é isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele diz ali para o povo. Mas ele sabe que esta recomendação é apenas uma recomendação. Ele não tem como impor isso ao povo. Ele não tem como fazer com que o povo aplique essas realidades na vida. Então ele apresenta como uma recomendação e ele coloca um se, um condicional. E aí é o texto que nós lemos no começo. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem sirvais. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, Abraão e Tera, seu pai, serviam a outros deuses lá na Mesopotâmia, além do Eufrates. Ou se vocês vão preferir servir aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ele coloca a condicional. Ele coloca a condicional porque nós temos sempre a condicional diante de nós. Deus nos deu o livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, em cada momento de decisão, nós podemos escolher de que lado ficar. Como estaremos investindo a nossa vida. Se o ano de 2017 está à nossa frente e o WhatsApp tem apresentado infinitos pensamentos a respeito do ano que se avizinha. E cada pessoa que coloca um vídeo e a pessoa vai dar a interpretação de como nós devemos nos portar diante de um novo ano. O vídeo é como se, o ano é como se fossem 365 páginas de um livro em branco e nós vamos escrever cada uma dessas páginas. Outras formas têm sido apresentadas. Como é que nós estaremos investindo a nossa vida? O presente, o agora, é um presente de Deus. E nós podemos olhar para trás, ver o que Deus fez na nossa vida, mesmo reconhecendo as dificuldades. As pessoas que vieram aqui na frente e expressaram gratidão, ressaltaram que dificuldades existiram. Mas a presença de Deus fez com que essas dificuldades fossem vencidas. Quanta coisa que pode ter acontecido ao longo desse ano, uma perda de um emprego, dificuldade financeira, uma perda pessoal, alguém que partiu e tivemos hoje já uma cerimônia aqui no templo de despedida da irmã Raudi, do seu corpo. Ela partiu no final da noite de ontem, próximo de meia-noite, ela foi chamada por Deus. Ela já vinha numa luta, numa enfermidade na qual estava sofrendo bastante e na noite passada partiu. Quantas pessoas que experimentaram perdas ao longo deste ano,
O ano trouxe as suas dificuldades, mas nós chegamos ao final do ano com o coração agradecido, porque Deus é que deu vitória em todas essas dificuldades, nos fez seguir adiante, nos deu a força para a caminhada. E nós olhamos para trás e podemos dizer, apesar de tudo, Deus nos fez chegar até aqui. Não foi diferente em relação a Josué. Josué estava terminando ali aquela campanha militar. Mas uma campanha militar é caracterizada por quê? Lutas. Lutas. Houve vitória, mas porque houve luta. E então, quando nós olhamos para trás e vemos lutas e vitórias, mas que Deus esteve do nosso lado sempre e nos fez caminhar. E nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando olhamos para trás e pensamos que o presente é então o momento de fazermos escolhas, de definirmos como estaremos construindo o futuro. Como igreja, nós já temos aqui apresentado até muita coisa do que aconteceu, inclusive a celebração do nosso jubileu de ouro. A igreja completou 50 anos de existência aqui no bairro, nessa localidade, e todas as celebrações que pudemos experimentar, apesar das dificuldades, e a maneira como Deus falou ao nosso coração, a maneira como Deus utilizou esses momentos de celebração, a escolha que tivemos do nosso tema, infinitamente mais. Então, no agora, nós temos a oportunidade de dar os passos necessários. Nós temos a oportunidade de fazer infinitamente mais com Deus, para Deus. E que passos precisamos dar para isso? De que forma devemos nos posicionar diante das dificuldades da vida? Temos vivenciado neste ano dificuldades no nosso país. Estamos atravessando um momento ímpar na nossa história, mas que pedimos a Deus, oramos neste sentido, de que tudo isso porque estamos passando, tudo isso que estamos atravessando, resulte em algo melhor para o nosso país, para o nosso povo. Louvamos a Deus porque entendemos que até este momento que vivenciamos é resposta de oração. Temos tido em anos anteriores 40 dias de oração pelo Brasil, 100 dias de oração pelo Brasil, e alguma coisa de diferente está acontecendo. Continuemos em oração, colocando-nos diante de Deus pelo nosso país, a nossa pátria, para que possamos ter liberdade religiosa, para que possamos ter a condição de anunciar o Evangelho dentro e fora do nosso país. Tudo isso é realidade que vivenciamos hoje. O presente é um presente de Deus. E é um momento em que fazemos nossas decisões, nossas escolhas. E Josué então colocou diante do povo que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ele disse então, se vocês escolherem servir a Deus, vocês precisam lembrar que Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que não vai tolerar que vocês, depois de escolherem servir a Ele, que vocês vão atrás de outros deuses. Então vocês joguem fora os deuses que ainda acompanham vocês. E aí a gente olha para a gente mesmo, o que é que isso fala a nós? Será que nós podemos ser considerados também idólatras, né? Que estaremos adorando a outros deuses? Mas muitas vezes nos deixamos influenciar por deuses que estão disfarçados de não deuses à nossa volta.
Pode ser que o nosso Deus seja o dinheiro. Tivemos um testemunho aqui de alguém que teve dificuldades porque se manteve firme em seguir os princípios da palavra de Deus, os princípios que Deus coloca na nossa vida. Mas pode ser que, em função das riquezas, possamos estar colocando essas riquezas adiante, como prioridade maior do que Deus na nossa vida. Pode ser que o nosso Deus seja o lazer. Não que nós não possamos ter lazer, claro, é necessário, precisamos dele. No momento de lazer nós descarregamos tanta coisa, tanta pressão, tanto estresse. Mas se isso está impedindo que você possa servir a Deus, este pode estar sendo o seu Deus. Pode ser a família, filhos, quando são colocados em primeiro lugar. Deus deve estar em primeiro lugar e Ele então coloca a ordem que precisamos ter com família e então trabalho, igreja, mas Deus em primeiro lugar. O conselho que Ele dá então é: joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Josué estava num período que é o período da lei. Nós estamos no período da graça. Nós temos razão ainda maior do que Josué tinha para adoração a Deus, para servir a Ele. Porque no período da lei, aquilo que o homem fizesse, então ele seria merecedor daquilo que fizesse. Mas no período da graça, Deus olha para nós acima do que é o nosso merecimento. Não apenas por aquilo que nós merecemos, mas pela sua misericórdia, pela sua graça. Ele nos oferece perdão. Ele nos oferece o perdão porque Ele chegou a entregar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para levar sobre si o nosso pecado, a nossa condenação pelo pecado. Se Deus nos ama a esse ponto, se Ele nos dá esse testemunho de amor extremo, infinito, ainda mais nós temos razão para adorar a Ele, para servi-lo. E é por isso que Josué vai dizer: voltem-se de coração para o Senhor Deus de Israel. Se reconhecemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais em nós e através de nós, nós temos a oportunidade de nos colocarmos como instrumentos dEle, para a realização do que está ao nosso alcance. Porque Ele é que nos capacita, Ele é que nos faz aptos a alcançar o que Ele coloca como alvo diante de nós. Quando nós então estabelecemos metas para o ano que se inicia, que lugar tem o reino de Deus, o serviço de Deus dentro dessas metas? Ou será que a gente vai ficar somente na questão de dieta, corrida, planos, aquisição de uma casa, trocar de carro, mudar alguma coisa na vida? Ou a nossa vida está para ser instrumento de serviço a Deus? De que forma os projetos de Deus entram nos nossos projetos? Os planos de Deus são parte dos nossos planos. E Josué, então, vai trazer recomendação. Que passos daremos para fazer infinitamente mais pelo agir de Deus em nós? O povo de Israel disse a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e lhe obedeceremos. E depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. A partir dali seria com cada um. A partir dali estaria no que cada um iria avaliar aquele si.
aquela condicional? Quais seriam as suas escolhas? Quais seriam os seus projetos? Quais seriam os seus planos? E nós estamos num momento em que agradecemos a Deus. Nós agradecemos por Jesus Cristo, a primeira coisa, a principal, pela salvação em Cristo, porque temos segurança de vida eterna. Hoje à tarde, quando estávamos aqui com o corpo da irmã Raudi, aqui, estávamos compartilhando que nós temos a segurança de que ela agora está num lugar até melhor do que nós que aqui ficamos. Nós choramos não por ela, nós choramos por nós mesmos, pela saudade, porque sentimos a falta. Mas em relação a ela, podemos ter a alegria, a segurança de que ela está com Deus por toda a eternidade. Porque Jesus pagou o preço da nossa salvação. E então, motivo principal de gratidão nosso, a salvação em Jesus Cristo. A presença do seu Espírito conosco, o Consolador, porque Ele nos orienta para a vida. Agradecer por tudo aquilo que podemos olhar para trás e ver que Deus realizou ao longo do ano que chega ao seu final. E agradecer por aquilo que Ele tem à nossa frente. Aquilo que Ele estará tocando o nosso coração, para que venhamos a realizar por meio dEle, para Ele, no seu reino. Talvez dentro da nossa própria profissão, no exercício profissional, talvez aproveitando a experiência adquirida profissionalmente para o crescimento do seu reino na igreja. Mas tudo sendo feito pela orientação dEle, para a glória dEle. Josué tomou a sua posição. E o versículo 15 termina, ele afirmando a respeito de si mesmo e da sua família: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser a nossa decisão em relação ao ano. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa possa ser a nossa oração a Deus também, para que Ele esteja nos dando a condição de vermos não somente nós mesmos, mas a nossa casa. E que para que a nossa casa sirva ao Senhor, nós estejamos prontos a ser o exemplo, a dar o exemplo de servir ao Senhor com alegria. E a nossa casa estará seguindo o exemplo. Eu gostaria de terminar esse momento em que pensamos a respeito do futuro, do ano novo, com a letra de uma música de um compositor evangélico. Paulo César Baruch escreveu uma música intitulada Ano Novo. E nessa música ele apresenta o seu pensamento a respeito do ano novo. Ele apresenta o seu pensamento sobre de que forma podemos mudar de atitude, de que forma podemos ter uma experiência nova no ano que se avizinha. Vou pedir um tempo aos irmãos, porque sem querer fechei o arquivo aqui. Mas rapidamente estaremos chegando até ele. E caminhando para isso. Nessa música ele vai comentar sobre o ano novo, e que o ano novo é caracterizado também por vida nova.
mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual. Novas estações do ano chegarão, novas emoções surgirão, mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual. Eu vou citar de cor mesmo, né? E ele vai dizer que se não estivermos dispostos a oferecer o perdão, tudo vai ser igual. Se a gente cultivar a mágoa no coração, tudo vai ser igual. Se a gente não valorizar aquele amigo, tudo vai ser igual. Se a gente não cuidar daquele que se encontra ferido, se a gente olhar o ferido e não estiver disposto a cuidar dele, tudo vai ser igual. Se o amor de Deus não for a diferença, tudo vai ser igual. Agora, se houver muito amor na nossa vida, então o nosso ano vai ser sem igual, vai ser extraordinário. O amor de Deus, e pelo amor de Deus, é que tudo vai ser superior. Se o amor de Deus não tiver lugar, tudo vai ser igual. A frase inicial foi: ano novo, vida nova. Mas se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que você vai fazer de diferente no novo ano? Que passos? Você talvez até já tenha feito planos de concretizar, mas até hoje tem adiado. Se a gente não fizer diferente, tudo vai ser igual. Josué apresentou o condicional para o seu povo. E ele próprio fez a sua escolha, tomou a sua decisão. E ele então conclui o versículo 15 dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O ano novo se aproxima. Daqui a 2 horas aproximadamente, estaremos recebendo o novo ano. Vamos nos colocar em oração diante de Deus por este ano. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e apresente-se diante de Deus em oração. Diga para Deus aquilo que você tem pensado a respeito do ano. Coloque também a sua gratidão a Ele por aquilo que Ele realizou neste ano que passou. E peça a direção dEle para o que Ele tem como plano para a sua vida. E depois de algum momento de oração silenciosa, eu estarei orando e encerrando este instante de oração. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelo exemplo de servos Teus do passado, que fizeram escolhas fundamentadas nos Teus propósitos para o viver. Nesta hora, Pai, em que fazemos planos para o novo ano, quando olhamos para trás e vemos o Teu agir na nossa vida, o nosso coração se enche de gratidão e de disposição para Te servir como expressão dessa gratidão, como propósito de adoração ao Teu nome.
Assim, Pai, recebe a nossa adoração, guia a nossa vida de acordo com a Tua vontade, faze-nos dar os passos necessários para que possamos estar Te servindo mais e melhor, possamos estar colocando como prioridade no nosso viver o seguir a Tua vontade, o realizar do Teu querer na nossa vida. Usa-nos como instrumentos Teus, que possamos realizar de fato infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Assim, Senhor, dirige os nossos passos. Se alguém aqui entrou ainda sem ter a segurança de salvação no Teu Filho Jesus, mas deseja nesta hora ter esta certeza e segurança de vida eterna, que o Teu Espírito esteja confirmando nos corações a necessidade dessa entrega ao Teu Filho Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta noite, nos próximos dias, amanhã à noite no culto, nesta igreja, neste templo, e que, Senhor, o ouvir da Tua voz seja o nosso propósito maior. Faze a Tua vontade no nosso viver, é a nossa oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém.